Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Seja bem-vindo a Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida. Hoje vamos ter uma comunhão de carismas, vamos receber os nossos irmãos queridos do Caminho Neocatecumenal. Vai estar aqui conosco o Marcel e a Mariana, um casal maravilhoso, tem 7 filhos que estão em missão aqui em Fortaleza. Nós vamos poder tocar na experiência de vida missionária deles, vai ser muito enriquecedor. Vamos ter nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento também. O próprio Jesus estará conosco. E no musical, vamos começar com ela, a Nádria Pessoa, junto com Israel no violão. É uma grande alegria estar com você. Fazendo Barulho está só começando. Eu cantarei um canto novo. Eu cantarei um canto novo. Mesmo que tudo concorra pra não. Mesmo que tudo queira me destruir. Deus vê e cuida de mim. Deus vê e cuida de mim. E nada vai me impedir de cantar. E nada vai me impedir de cantar um canto novo ao Rei dos Reis. Sua glória entoarei. Grandes e admiráveis são suas obras, Senhor meu Deus, teu nome é santo. Quem não glorificará e quem não te temerá? Todos hão de se prostrar, ó Cordeiro, ante a ti. Tua justiça é eterna, Rei das nações. Obrigado, Nádria Pessoa, de volta a Fortaleza. Seja muito bem-vinda, coordenadora do Ministério de Música Shalom aqui em Fortaleza. Alegria estar com você aqui, viu, Nádria? Obrigada, Diego. Bem-vindo a todos. Boa noite. Nádria, que além de cantora, é uma grande artista, né, de muitos espetáculos aí da comunidade Shalom ao longo dos anos. Se a gente tiver tempo, a gente passa uns trechinhos aí, Aldemir. Se tiver tempo. Estamos recebendo os nossos queridos irmãos do Caminho Neocatecumenal, que estão em missão aqui em Fortaleza. É o Maciel e a Mariana, sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o caminho hoje e também da história de vocês, porque vocês, por assim dizer, são representações vivas, né, do carisma do caminho. Uma grande alegria estar com vocês. Obrigada, Diego. Muito obrigado, Diego. Boa noite também a todos. Para nós também é uma alegria poder estar aqui. A gente agradece muito o convite, essa oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado. Quantos anos de casado vocês? 12 anos de casados, 7 filhos. O menorzinho está com 23 dias aqui, o Lucas. Está aqui nos bastidores, né? Depois a gente vai mostrar, inclusive, a produção cuidando do bebezinho do Lucas aqui. Bebê de dias aqui, né? De dias. E o mais velho tem 10 anos, né? Então foram bem próximos, assim. São 7 bem próximos um do outro. Pois é, nós temos a riqueza aqui em Fortaleza até a presença de vocês. Estão aqui em Fortaleza desde 2022. Queria que vocês contassem um pouco para a gente, explicassem o que é o Caminho Neocatecumenal. Sei que quando vocês andam aí pela rua, sempre tem alguém que pergunta, né? Como é que é? Nasceu aonde, né? De onde é que vocês vieram? Você falou que você é gaúcho de nascimento, né? Estava em Brasília já há um bom tempo, né, Marcelo? Isso, eu nasci no Rio Grande do Sul. Qual a né? cidade? Nasci em Porto Alegre, vivi sempre ali em então. Gravataí, uma cidade da região metropolitana. E em 2004 fui para Brasília, vivi lá até a vinda aqui para Fortaleza, né, em 2022. E a Mariana? E eu sou do interior de São Paulo. Tem que dizer a cidade. Nasci em Presidente Prudente, mas vivi assim, bastante parte da vida na cidade de Assis.
tudo pertinho ali, né? E meus pais, eles entraram no caminho, né? Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, mais ou menos. Então, assim, desde a minha tenra infância ali, já cresci nesse carisma, né? O Maciel já foi conhecer o caminho lá em Fortaleza, lá em Brasília, em 2004, quando ele já foi mais jovem e depois de ter uma vivência, assim, de caminhada na igreja também. Então, se não fosse o caminho, vocês não tinham se conhecido, não? Pois é, não. É verdade, temos... Teus pais eram missionários, Mariana? Não, meus pais não eram missionários. Eles entraram, né, nas comunidades. Na verdade, assim, a história do caminho na minha família começou com um tio meu, que hoje é padre, inclusive, e é catequista itinerante, ou seja, ele leva também o caminho para outras regiões do Brasil, no caso do Brasil. E meu tio, que é o irmão mais velho da minha mãe, entrou e já falava, olha, eu descobri um tesouro na igreja, né? E aí, depois de alguns anos, os meus pais também entraram, fizeram as catequeses e entraram numa comunidade. E aí, a partir disso, eu também entrei, né? Com meus 13, 14 anos, mais ou menos, que é a idade que se inicia nas comunidades. Olha, nós vamos daqui a pouco contar a história de amor deles, né? Romântica, daqui a pouquinho. Marcel, conta pra gente como é que nasceu o caminho, né? Quanto tempo já existe, né? Bem, Diego, então, o caminho, ele é esse itinerário de formação cristã, né? Uma iniciação cristã, mas essa formação cristã pós-batismal ali, que a gente chama, esse nome neocatecumenal, né? Esse caminho neocatecumenal. Lembro que o Papa João Paulo II, em um dos encontros com o caminho, falava, olha, a experiência que vocês fazem é como o catecumenato da igreja primitiva, que formava os cristãos para o batizado, só que vocês fazem depois do batismo, né? Então, tem esse significado do nome, né? De remeter um pouco a essa formação que a igreja tinha historicamente, né? Então, mas o caminho nasceu, assim, eu vejo como uma graça da igreja, né? Uma das graças da igreja, esse nascimento desses carismas que são realmente, assim, inspirados por Deus mesmo, né? Que suscita ali de pessoas comuns uma grande trajetória às vezes, né? Que não pertence a eles, mas pertence a Deus sempre. E a gente vê isso no caminho. O caminho surgiu na Espanha em torno de 1966, mais ou menos, 1965, ali numa realidade de pós-guerra, né? E em que se tinha muitos questionamentos entre a sociedade, a juventude. Surgiu principalmente, os iniciadores são dois, basicamente, que é o Kiko Arguello, Francisco Arguello, né, um espanhol de Madrid, um artista plástico que já tinha ali uma carreira como artista, né? E depois com a Carmen Hernandes, né, que já é falecida, mas que participou com ele dessa iniciação. E eles viveram os dois, cada um por seu caminho, né? Teve esse encontro, essa experiência de Jesus Cristo, e Kiko, na época o Papa falava muito que a igreja deveria ir aos pobres, e que a gente encontraria e que se encontra Jesus Cristo junto aos pobres, né? E o Kiko era um jovem que viveu uma crise de fé e aí, depois de se reencontrar com Deus, decidiu viver essa experiência de ir aos pobres. Então ele deixou a carreira, não deixou de ser um artista, como dizem, né? Continuou sendo um artista, tanto que faz... Ele está há quantos anos? Né? Ele hoje... 80, acho que 86. Mais de 80, 86. A Carmen já está em processo de beatificação, né? Sim, inclusive encerrou uma parte agora do processo dela como serva de Deus, já foi concluída, e está avançando agora para o processo de beatificação, né? E ela faleceu em 2016. E então, nessa realidade de ir aos pobres, o Kiko teve esse encontro ali, né, com Jesus Cristo, essa experiência de ir aos pobres sem querer ensinar nada. Eu acho que isso é muito interessante do caminho e me faz perceber que é a obra do Espírito Santo, né? Então, um jovem que decide buscar a Deus com mais profundidade, abandona a sua carreira e vai junto aos pobres tentar encontrar com Cristo, e lá celebra com eles, canta, reza as laudes, fala um pouco da palavra, abre ali a palavra de Deus para ter um diálogo com essas pessoas, e dali começa a surgir uma realidade de comunidade em torno da palavra, né? E dessa realidade foi se dando aí o caminho. E a Carmen teve uma história própria de buscar ser missionária e tudo. Foi, digamos assim, não conseguiu avançar na sua experiência em conventos, em comunidades missionárias, e acabou se encontrando também com o Kiko lá nas favelas de Madrid, em Palomeras Altas. E ali
os dois começaram a perceber que estava surgindo uma realidade da igreja, um bispo também começou a acompanhar, né? E isso foi dando origem às comunidades do caminho. É interessante isso na origem dos movimentos, que os fundadores eles percebem que tem alguma coisa acontecendo, né? Nunca é uma coisa assim intencional, né? Eu vou fundar isso aqui, não tem alguma coisa acontecendo diferente aqui, uma graça envolvendo a gente. Mariana, se você quiser, a gente chama o Lucas também, né? Que ele está ali querendo ter a oportunidade de falar também, né? Mas você tem todo o direito, o Lucas está aqui nos bastidores. Se você quiser, a Daniela vem entregar ele aqui. Viu, Dani? Quer ficar com o Lucas? Quero, vai. Quer ficar com o Lucas? Vem, Dani. A Dani vai entrar com o Lucas, filho da Mariana e do Maciel. Olha que maravilha, gente. Essa é a experiência do caminho neocatecumenal, né? As famílias partindo em missão, assim, unidas, né? Todo mundo vai junto. Em família, com os filhos, né? É uma beleza desse carisma, né? Para mim, isso falou muito, assim, também, né? Na minha vida, um pouco, porque eu tive minha experiência como jovem na igreja, em grupos de jovens e tudo, e me chamava sempre a atenção que quando eu começava a me aprofundar um pouco na fé, buscar algumas coisas, as pessoas diziam, então você vai ser padre. E eu falava, poxa, mas será que só para ser padre que a gente precisa, ninguém pode querer alguma coisa fé, na vida que a pessoa acha que é para ser padre, né, Marcelo? E eu senti um pouco falta de algo que me permitisse assim, viver uma experiência mais profunda na fé e buscar um pouco mais ali e vamos dizer assim, que não tivesse que ainda sem ter um discernimento ainda da vocação, né? Mas quem pudesse buscar com abertura, como um cristão, como um jovem, né? E eu lembro que ainda no Rio Grande do Sul, eu cheguei a conhecer um pouco a realidade do caminho que teve na minha paróquia, tinha alguns amigos que participavam. E quando eu fui para Brasília, fiz uma mudança, com 24 anos fui para Brasília, e aí lá, né, fazendo... Lá é forte, né, a presença do caminho. Lá tem uma presença bastante forte do caminho, e lá eu também fiz uma experiência minha, particular, ali, que acabei me afastando um pouco da igreja ali, ficando um pouco só e tudo, né? E aí nesse caminho ali de me afastar e de tudo, eu me redescobri ali, fui retornar para a igreja justamente nas catequeses do caminho neocatecumenal, né? E uma das catequeses é uma catequese que se vive essa experiência, a gente chama de celebração penitencial, que você vai fazer o sacramento da confissão, da reconciliação ali, da conversão mesmo, né? E fui acolhido justamente nesse dia. Então isso me marcou muito, porque foi a igreja, por meio do caminho, me recebendo de braços abertos, sem me julgar, sem me condenar pela história que eu vivi ali aqueles tempos em Brasília, e me senti muito acolhido pela igreja nessas comunidades do caminho, né? E isso me ajudou muito. Então é uma realidade para mim que tenho muito no coração, que faz essa história, permite ter essa história com as pessoas, né? De você buscar ter a oportunidade de se aprofundar um pouco na fé, de você poder ter uma experiência com Jesus Cristo realmente na vida, né? Juridicamente, o caminho é o que exatamente? Juridicamente e também canonicamente? O caminho, ele... É nova comunidade? Não é? Não, o caminho, ele é uma realidade da igreja. Ele tem estatutos aprovados, né, no Vaticano e tudo. E ele é considerado uma associação de bens espirituais, tanto é que ele não tem bens, não tem, né, não é uma associação civil assim de propriedades, de coisa, né? E ele tem justamente o registro de todo itinerário de formação catequética que se deu ali com esses iniciadores e as comunidades que foram sendo, vamos dizer assim, difundidas, né? Mas o caminho, ele tem essa conexão com as paróquias mesmo. Então ele é uma realidade para a igreja, para servir as paróquias na igreja, né? E uma realidade em que vai se formando pequenas comunidades nas paróquias. Inclusive essa foi uma inspiração ali da origem do caminho, que depois foi compreendida pelos iniciadores, né? Tanto é que tem um quadro, nosso ícone do caminho, um quadro que nos representa muito, que é um quadro da Virgem Maria, né? Que foi pintado pelo Kiko Arguello, que é esse artista plástico que dentro do carisma, né, continua manifestando ali sua arte ali, fazendo ícones e músicas e tudo mais. E esse quadro vem dessa inspiração da Virgem Maria, de dizer, é preciso que se formem pequenas comunidades cristãs que vivam como a família de Nazaré, né, em humildade, simplicidade, louvor,
o outro é Cristo. Né? Então, esse foi realmente a inspiração da Virgem para o caminho. A gente tem, inclusive, imagens do Papa segurando, né, o quadro. Né? Teve um encontro no último dia 5 de junho, o Papa Leão XIV. Olha, eu estava conversando aqui fora do ar com o Maciel. Maciel, chega e explica o caminho. Ele, não, o caminho não se explica, o caminho se vive. Aí eu, rapaz, como é que a gente vai fazer isso, então? Então, já estamos vivendo aqui, né? Porque o casal veio junto, o Luquinhas veio junto também. Você foi conduzido até essa experiência dentro do caminho neocatecumenal. E aí você conheceu a Mariana como? Eu queria saber como foi você conhecer a Mariana. Cidade é muito importante, né? E decisivo aqui do programa de hoje. É interessante, né? Porque no caminho a gente vai aprendendo a ter um contato muito próximo ali com a palavra, né? E de poder perceber que Deus atua na nossa história. Né? Isso sempre foi o que me marcou muito na minha experiência, assim, de ver que Deus existe, é concreto, age concretamente na minha vida, né? E que a palavra que a gente proclama e celebra juntos é uma presença de Deus que dialoga conosco, né? Que quer encontrar no meu coração um terreno fértil para poder habitar, para poder se tornar vida, né? E isso foi um pouco a experiência que tem do nosso encontro, porque depois de um tempo de caminhada, né? Já eu tinha ali uns 6, 7 anos que participava do caminho, vinha desse meu processo ali de reconversão, né, de ter me afastado um pouco e tal, eu estava buscando de novo ali a conversão. Já tinha dito que não queria ser padre, talvez. Esse é um ponto interessante, porque naquela jornada mundial de 2011, em Madrid, Papa Bento XVI, que deu nome ao nosso primeiro filho, por São Bento e pelo Papa Bento, né? Naquele ano, para mim foi um marco, porque foi justamente o primeiro passo ali dentro do caminho, a peregrinação que eu fiz realmente com o coração aberto. E eu realmente fui dizendo a Deus assim, Deus, se for para ser padre, que seja, se for para ser uma vocação de família, isso que antes seja. De ir para Madrid, antes de ir para Madrid. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente abri o meu coração para que Deus agisse na minha vida, né? E fizesse a história dele conforme fosse a vontade dele. E eu disse, não, eu vou a Madrid, eu vou a essa peregrinação e eu vou aceitar o que tu indicar para mim, né? Rapaz, então quer dizer que eu entendi que você acabou conhecendo a Mariana lá em Madrid. Exatamente. Então, nessa busca por encontrar o que Deus planejava para mim, eu brinco que ele não quis me deixar com dúvida e me apresentou logo a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. E me indicou. É bom que ela conte a versão dela também, né? Antes dela contar a versão dela, olha, já que vocês deram a dica, né? Próximo ano vai ter jornada na Coreia, né? A chance de você encontrar o amor da sua vida também, né? A gente tem vendido aqui a jornada de tantas formas. É uma experiência com Deus, é uma experiência de igreja maravilhosa. Mas assim, não só o caso de vocês, já conheci muitos casos de famílias que nasceram a partir da Jornada Mundial da Juventude. Que inspiração maravilhosa, né? De São João Paulo II. Sim. Vamos acompanhar esse VT da Coreia 2027. A Mariana vai contar a versão dela, o que é que ela estava fazendo lá em Madrid, se ela tinha feito alguma oração para Deus também a respeito do estado de vida dela e como foi que ela encontrou o Maciel. Já a gente vai ver. Vai desse jeito mesmo, olha, Coreia 2027, com a comunidade Shalom, você pode ter maiores informações no Instagram, Juventude SH _. É tua chance, Israel, tu que tá aí na câmera. E quem mais quiser, não vou deixar ninguém constrangido não. Quem quiser, né? Se quiser ir pra Coreia, né? Encontrar o amor da sua vida, né? O cara tá vendendo na jornada como não... né? Não Tinder espiritual, essa coisa. Por favor, não.
Melhor não. Mariana, você tem que contar a sua versão, porque eu não sei o que é que acontece, que as versões nunca batem muito assim, é sempre muito diferente, né? Quando é o marido e a mulher cantando. Não, mas olha, eu também fui com o coração muito aberto, né? Eu lembro que o meu tio passou na minha casa e falou, olha, minha filha, vá com o coração aberto, né? Porque sempre após o encontro com o Papa, o Kiko reúne os jovens e, né, dá uma palavra, dá um querigma e no final tem um chamado vocacional, né? Para os meninos que sentem o chamado para o sacerdócio, né? Então eles se levantam e dizem sim a isso, e daí ali começa um processo também de orientação para esses rapazes, para as moças também que sentem o desejo do convento e da vida religiosa, e pronto, né? Então existe esse chamado. E eu também fui com o coração aberto, assim, né? Senhor, será que Tu me chamas para algo mais, né? Que eu não estou conseguindo ver agora no momento? Mas eu sempre brinco, eu falo, gente, Deus sempre me chamou para o matrimônio, né? Desde sempre. E aí, em Madrid, a gente vai com essa alegria toda, né? Passando ali, conhecendo os lugares religiosos e tudo mais. E a minha turma do interior de São Paulo ficou num alojamento ali, num ginásio esportivo, e tinha pessoas de várias localidades ali do Brasil. E o pessoal de Brasília estava lá também. E o Maciel estava lá. Pessoal de Brasília. Esse pessoal aí. Pessoal de Brasília. E aí, numa Era noite... legal, né, pessoal de Brasília? Muito legal. Todo mundo super querido. Animado. Tinha o pessoal de Curitiba, tinha o pessoal de Brasília, tinha nós do interior de São Paulo. Eu não lembro se tinha mais. Mas era muito... porque durante o dia todos saíam, né, para os seus compromissos, e à noite, ali no final do dia, todo mundo voltava para dormir, para tomar banho, enfim. E aí, num desses dias, a turma de Brasília tinha comprado violões. Espanha, violão, e aqueles violões Violão super... espanhol, tal. Violão espanhol. E eles estavam todo mundo tocando violão, e eu fiquei de longe ali, olhando, né, aquela alegria. E até que, do nada, um rapaz me chama, assim, de longe. Eu estava com minha turma de amigos. E aí eu falei, tem um rapaz chamando a gente ali, vamos lá? Aí eu fui, aí a gente começou a conversar. À noite, o rapaz era ele tinha as barbas negras ainda, não eram brancas, era um jovem. E aí a gente começou a conversar, e uma conversa muito boa. Na época, o meu irmão era seminarista em Brasília, e aí a gente descobriu que ele conhecia já o meu irmão. Então, assim, sabe quando o assunto é gostoso? Fluiu. Todo mundo foi entrando e foi ficando só nós dois ali, só conversamos, né? Até que nos chamaram, já vai fechar a porta, entrem aqui, né? Os meninos no ginásio e as meninas em outro. E aí a gente trocou e-mail, trocamos telefone. Na época não tinha nem WhatsApp ainda, né? Em 2011. Facebook. Facebook. SMSzinho funcionava. Isso, também. Funcionava. E aí depois, quando voltamos, né? Quando eu cheguei no Brasil de volta, a gente só conversou mesmo. Já tinha um e-mail dele perguntando por mim. E aí a gente começou a conversar por e-mail, por um tempo, depois por telefone. E aí, vamos se encontrar? E aí nos encontramos e já saímos namorando daquele primeiro encontro. Maravilha, hein, Marcelo? Você é o cara, viu? É isso. É uma graça de Deus. Só Deus explica, né, essa história. Depois, assim, resumidamente, nós namoramos por 2 anos, ficamos noivos em 2013 e em 2014 casamos. Então, vamos completar 12 anos de casado esse ano, né? Em setembro desse ano. E aí Deus nos concedeu a graça dos filhos, que já é o 7º filho agora. E é isso, assim, né? A gente tem vivido esse matrimônio, vivido o nosso casamento também apoiados, né, na comunidade, sustentados por uma comunidade, porque não é fácil também, né? Tantos filhos, um matrimônio assim recente ainda, né? Se não tem o sustento da igreja, se não tem Jesus Cristo, se não se dá Jesus Cristo com todo o seu amor, com todo o seu perdão, não se existe matrimônio também, né? A gente sabe os nossos desafios, né? As nossas dificuldades, e com a graça de Deus também temos essa comunidade que nos ajuda, né? Eu vou querer, inclusive tem pontos muito importantes aí que eu noto, né? Primeiro que a jornada é sempre um marco importante, né? As jornadas dentro do caminho.
Segundo, que essa questão das famílias numerosas também é uma característica evidente, né? Sim. Numerosas e missionários. Eu quero falar sobre isso ainda. Mas antes de eu entrar nesse assunto, Marcel, só para a gente fechar, eu fiquei curioso. O que é que se passou na sua cabeça quando você chegou assim? Eu vou chamar aquela menina ali para conversar e depois vou mandar um e-mail para ela. O que é que você passou na sua cabeça? Ele já tinha me visto. De verdade, a gente, na verdade, é uma ocasião em que a gente está muito aberto a se aproximar mesmo, a conhecer, fazer amizade, a conhecer as pessoas e tudo, né? E na verdade a gente tinha chegado com os violões, estava todo mundo animado, eu estava lá tocando. Toca violão? Toco. Aí, vai. E... Já saiu na frente, né? Já farma a aura, né? Tocar violão. Farma a aura, Isaia farmou a aura. É bom. E ele toca violão e tira foto muito bem, olha né? aí, olha a foto linda que eu tirei tua ontem. Aí ele manda, né? Esse é o cara, viu? Aprende aí. Então, assim, na verdade, eu percebi que tinha um grupo mesmo. Eu vi que ela estava lá e que era uma pessoa, né, interessante, tudo, né, tudo mais. Mas era um grupo que estava de outra região e estavam meio de canto, assim. Enquanto a gente estava ali toda uma alegria, cantando. Então, de verdade que eu chamei também para que se aproximassem, né? Para que a gente pudesse conversar, interagir, todo mundo pudesse cantar junto ali e tudo, né? Tinha um pouco disso, né? Mas óbvio que eu também tinha percebido ela, né? Já tinha visto ela ali aqueles dias. Mas assim, o interessante disso tudo era estar aberto mesmo. Porque desde o início a nossa conversa sempre foi assim, olha, não sei que isso como que Deus vai encaminhar isso, mas estamos abertos ao que Deus for colocar na nossa vida, né? Na nossa relação, no nosso se conhecer, estar aberto a Deus mesmo, né? E também com seriedade, assim, por mais que a gente seja sempre um momento de alegria, jornadas, se encontrar, início de namoro é sempre uma coisa, né, que dá muitas risadas, muitas alegrias, mas também tinha uma característica assim de uma busca séria minha e dela, né, de se encontrar realmente na vocação, de se encontrar realmente na fé. Esse namoro não foi um namoro assim, né, sem uma intenção, sem uma preocupação reta, sem buscar estar junto, sendo orientado pela igreja no que fazer no namoro, como conduzir um namoro cristão mesmo, combater com as dificuldades do namoro, as tentações também. Então, passou por isso também, e por mais que tenha um lado divertido sempre, né, que Deus também é muito a alegria, e no caminho a gente experimenta muito isso mesmo, essa alegria do Cristo ressuscitado, que nos coloca a cantar, nos coloca a realmente bendizer a Deus pelas graças que Ele faz na nossa história concreta mesmo, na nossa vida, né? Mas também tinha um lado sério, assim, né, da gente se perceber, uma coisa que a gente experimentou desde o início, que foi muito legal, né? A gente teve muita transparência, muita sinceridade, sabe? Por orientação da igreja mesmo. A gente colocou... Eu lembro que nos primeiros encontros, assim, a gente já sabia a história um do outro, todinho, assim, né? Colocando todas as questões um do outro, da vida um do outro. Então, a gente... É uma forma bacana de começar um namoro, né? Assim, apoiados na igreja, apoiados na fé, assim, sustentados na fé, a gente fala muito, né? Com a igreja e ao mesmo tempo... com sinceridade, com abertura, abertos a essa novidade ali. Então, essa é a nossa querida família do Caminho Neocatecumenal, 7 filhos, né? Até agora, assim, até agora que eu falo assim, que o pessoal no caminho tem muitos filhos, né? Eu queria entender depois como é que surgiu isso, mas eu quero dar antes, eu tô igual o João Inácio Júnior, tô sempre guardando para depois, né? Anádria, você quer ser celibatária? Por acaso você encontrou a sua vocação na Jornada Mundial da Juventude? Teve alguma diferencial? Você já participou da jornada? Quer ir para a Coreia? Eu nunca fui à Jornada Mundial, mas eu desejo muito, ainda tenho muita esperança de que eu vá. É muito legal, vale muito a pena. Deus quiser, vamos fazer a campanha para você ir. Bora. 2027. Por favor. E para o Israel também, né? Com certeza, Fazendo Barulho vai também. Como é que começou esse negócio das famílias numerosas? Assim, quando vocês viram, vocês estavam já envolvidos? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Por quê? Assim, a gente sabe que a igreja, ela assim, é um caminho, deveria ser natural. Sim. Mas acontece que acaba escandalizando, assim, as pessoas, né? Por quê? Você vê o mundo indo em outra direção, né? Uma mentalidade antinatalista, né? Sim. Às vezes até dentro da igreja existem muitas dificuldades que envolvem muitas outras coisas. Como é que vocês percebem isso e como é que vocês vivem isso? Não, então, é interessante isso, né? Porque, por exemplo, eu que desde pequenininha já estava ali nesse carisma,
eu já convivia com famílias numerosas, né? A maioria dos meus amigos eram de famílias muito grandes, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos, mas eu convivia com famílias com 10 irmãos, com 15, né? Enfim. Mas é interessante porque, assim, no caminho, ninguém nunca chegou e falou assim, olha, vocês têm que ter muitos filhos. Não, né? Mas com a Humanevite ali, quando surge essa carta apostólica, e também com aquela clássica disposição do cristão a estar à vontade do Senhor, a serviço do Senhor, a estar aberto à vida, não só no sentido de gerar os filhos, mas de estar aberto à vontade de Deus mesmo. Qual é a vontade do Senhor para mim hoje? Né? Então, assim, muitos casais se colocam à vontade do Senhor. Então, se é para ter filhos, que tenham filhos, que sejam fecundos, né? E se não, também que sejam fecundos de outras maneiras, né? Quantos casais, amigos nossos, se casam na expectativa de ter muitos filhos e Deus não manda, né? Então, vão ali com sofrimentos, com certeza, mas procurar alguma outra forma de fecundidade. No nosso caso, eu falo que para mim isso foi muito natural, né? Pela minha vivência, né? Enfim, pela minha trajetória na igreja. Quando a gente casou, e o Maciel também teve essa experiência de que quando mudou para Brasília, conviveu com muitas famílias que tinham muitos filhos e tudo mais, nós já casamos abertos aos filhos, né? Desejando os filhos. E até foi uma coisa engraçada, porque no início, quando nós nos casamos, eu queria já voltar grávida. Eu, na minha vontade, ai meu Deus, eu quero muito ter um filho. E demoramos 9 meses para engravidar. E eu ficava, será que eu tenho algum problema, né? E algumas pessoas próximas a mim diziam, aproveita, descansa, né? Aproveita no início do seu casamento, Deus sabe o que faz. E aí, 9 meses depois, eu engravidei do meu primeiro, que é o Bento. E depois do Bento, foi um atrás do outro. Eu falei, meu Deus, tá bom, eu já entendi. Mas foi com naturalidade, assim, né? A vinda dos filhos. Uma graça de Deus, exatamente, uma graça de Deus poder estar aberto à vida, poder estar aberto aos filhos, mas foi com uma naturalidade, assim, não foi algo nem sofrido e nem com... Eu ansiava ali no início, né? Mas depois foi vindo e nós fomos nos adaptando e Deus foi enviando o necessário para a nossa vida, né? Com o emprego, com o que a gente precisava mesmo, e foi dando tudo certo. Eu achei interessante porque minha esposa também, ela queria voltar grávida da lua de mel e voltou. Ai, meu Deus, que bênção. Pois é. E assim voltou, né? Agora, interessante, Dani, também, a casa das famílias do caminho acaba virando assim, quase um setor juventude, né? Principalmente quando eles já estão assim, todos adolescentes, né? Sim. Aí tem que fazer evento também, né? Não, eu vejo o Marcelo chega lá no colégio, tu lá no colégio Shalom, né? O cara chega no ônibus com a família dele. É uma minivan. Deus nos deu a graça de uma minivan. Quase que eu passo e falo assim, tá indo pra onde daqui? Qual que é a próxima parada? Próxima parada, Diaconia. É quase o ônibus da Diaconia. O Aldemir tá falando aqui comigo, o Aldemir tá se empolgando. Mas antes, peraí, só um instantinho. Eu quero só que o Marcel fale aqui. Marcel, só um detalhe aqui. Se aparecesse um viajante do tempo, né? Ele encontrasse lá em 2011, ele falou assim, rapaz, eu vim de 2026 e tu é pai de 7 filhos. O que é que passa na tua cabeça? Olha, realmente ia ser uma surpresa enorme, né? Por um lado, embora nesse tempo eu já estava um pouco mais aberto a isso, mas eu não vim dessa história que a Mari tinha ali, né? De já conviver com as famílias desde da adolescência, juventude dela. Para mim foi uma grande experiência, uma experiência muito bonita para mim, na verdade, que me chamou a atenção ao caminho. Teve uma família mesmo em particular que quando eu estava recém-chegado em Brasília, ainda nem tinha voltado para a igreja ainda, num domingo, um amigo meu que hoje é padre, na época era seminarista em Brasília, e era a única pessoa que eu conhecia em Brasília quando eu me mudei para lá, o padre Cássio Dalpiaz. Aí ele me levou, não, vamos lá na família que me acolhe, num almoço de domingo, com eles. Cheguei lá, eles tinham 7 filhos, inclusive, era 7 ou 8, não lembro. Mas aí aquela mesa cheia, alguns filhos lá, filhos sendo filhos, né? Criança brincando, um mexendo com o outro, os mais velhos ajudando a colocar a mesa e tudo mais.
E eu olhei para aquilo e a alegria que eles tinham, e a família almoçando, e aquela animação. E aquilo me tocou muito, assim, né? De ver como uma família, o viver cristão de uma família, com naturalidade mesmo, como a Mari falou, né? Mas de uma família que se coloca a viver na vontade de Deus, assim, né? E eu acho que tem uma coisa interessante nisso, que não é uma coisa que você conquista ou que você faz com as suas forças, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vive muito na nossa realidade no caminho, assim, que a gente se coloca aberto a Deus para que Ele nos ajude a caminhar, a se converter, a viver as realidades que Ele nos chama, mas que é dom dele que isso aconteça, assim. E isso é a experiência que eu tenho para mim, né? Porque eu, por mim mesmo, na época, eu tive uma história de... Quando eu fui para Brasília, né? Era muito na minha busca por carreira, né? Tinha já me formado, aí fui para Brasília para melhorar as condições de carreira. Lá eu fui crescendo na profissão, tudo mais. E o meu encontro assim com o caminho, ele passa por um tempo que eu vi que minha vida estava resolvida em vários pontos, financeiros, um monte de coisa, mas estava vazia, né? Vivia um vazio tremendo, né? E essa falta de sentido. Então, olhar para essa família lá me fez ter sentido de ver assim, poxa, minha vida podia passar por isso, talvez, né? Naquele dia eu pensei isso. Aí depois, né, a ideia foi se formulando aos poucos, mas só para dizer que é um dom de Deus realmente poder acolher os filhos que Deus manda. E que Deus manda como Ele manda, né? Então, a gente já teve agora, quando a gente chegou aqui em Fortaleza, a gente veio em missão, deixei minha carreira em Brasília. Depois, né, você vai querer que fale mais depois, né? Porque, assim, é bem interessante você falar que Deus manda, porque Ele manda mesmo. E Ele pode não mandar. Às vezes a gente pensa que está tudo e está sob o controle da situação. Deus pode não mandar. E isso acontece, né? Muito concreto. A providência de Deus governa todas as coisas. E eu achei interessante também porque a Mariana dizendo que não estranhava, porque ela convivia com muitas famílias numerosas, e realmente o ambiente que a gente convive, ela forma o nosso imaginário, né? Sim. A gente, se a gente não conhece aquela realidade, a gente pensa que o mundo é aquilo. Se a gente convive com pessoas desonestas, a gente acha que todo mundo é desonesto, né? E ao passo que você convive com pessoas boas, o seu imaginário é moldado, né? Por aquilo ali. Vamos de música com a Nádria. Hoje ainda vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento, muita coisa boa esperando por você. E temos mais coisa para conversar também com o nosso casal do caminho neocatecumenal. Há uma nova aurora que surge e que traz a esperança de nova manhã. Essa luz, seus raios, espalha entre nós e convida a semear a paz que tira todo medo, nos mostra que o segredo é saber em tua voz confiar. A noite da incerteza passou e agora mais uma vez as redes vamos lançar. Faze-te ao largo, lança tua rede, deixa teus planos e segue com firmeza e verás. Faze-te ao largo, lança tua rede, deixa teus planos e segue com firmeza e verás o milagre acontecerá. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the
Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo, è lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi! Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Sentimos a presença de Deus, Ele está aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. O que era velho, novo se faz. Ouço um canto novo no meio do povo, cantando a glória do Rei soberano, vitorioso, que ressuscitado vem. Oh, cantamos a glória do Senhor, com o seu sangue nos salvou, nos deu novas vestes de louvor. Oh, cantamos a glória do Senhor, Ele está vivo no meio de nós, rendemos a Ele todo o nosso louvor. Oh, 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 todo o nosso louvor. Oh, 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 todo o nosso louvor. Nós te esperamos aqui na Cidade Eterna, em Roma, para em novembro encontrarmos o nosso amado Papa Leão. Te esperamos aqui para peregrinarmos juntos nessa cidade tão bela, nessa cidade onde acolhe tantos santos, tantos peregrinos. Esperamos aqui para peregrinarmos juntos nas basílicas papais, vamos até Assis, diante do nosso amado Carlo Acutis, São Francisco de Assis, Santa Clara. Te esperamos para vivermos dias maravilhosos. Roma espera por você. Christ is our peace. He is the one who sends you, the one who calls you. This November, let's come together at the feet of Peter, renewing our yes, offering our lives once again, united as a family with the Holy Father. We are waiting for you here in Rome. Let's celebrate our 45 years together with the community from all over the world gathered at the Shalom Convention. Peace be with you. Paz a voi! La paz con vosotros. Foco y vamos. Shalom lakom. Paz a vós. Mir svama. Peace be with you. Paix à vous. Que
aqui da Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz, para o nosso momento de partilha hoje com o nosso fundador Moisés Azevedo, com o nosso assistente geral, Padre Saulo. Hoje nós vamos ter um momento de partilha porque o Moisés esteve em Roma, né? Quem sabia que o Moisés estava em Roma nos últimos dias? Levanta o braço. Olha aí, estavam bem informados, né? Graças a Deus. E o Moisés vai trazer uma partilha muito rica também do que foi, né? O encontro com o Papa Leão. Vamos falar também sobre Convenção Shalom. Moisés, o que era o presente que você levou para o Papa, já que o Padre Saulo tocou no assunto? Não, o presente, acho que nós até conhecemos ele. Porque como o Papa, desde o seu início do seu pontificado, ainda lá no balcão da Praça de São Pedro, qual foi a primeira palavra que o Papa disse? Paz a vós. Paz a vós, né? E o tema da paz é continuamente repetido do Papa, né? E paz a vós é Shalom, né? Então a gente pensou, o que nós vamos dar ao Papa? Então pensamos em dar aquela cruz peitoral, aquela cruz que nós fizemos na época dos 35 anos, aquela cruz de prata, que é o Cristo vivo, árvore da vida, né? O Cristo vivo, crucificado, mas ressuscitado ao mesmo tempo, com as folhas da videira envolvendo a cruz, como essas folhas novas que estão aí colocando aí nas nossas capelas, né? Então, uma cruz peitoral de prata, uma cruz peitoral de prata, e atrás escrito Shalom, que é a primeira palavra de Jesus ressuscitado aos discípulos, né? Então foi essa cruz que nós tivemos a oportunidade de dar, nós todos, não eu, mas nós todos, comunidade Shalom, tivemos a oportunidade de dar de presente ao Papa na hora dessa audiência. Mostrei algumas fotos do Aleluia, que o Papa gostou, assim, chamou a atenção a ele, né? Só, Santo Padre, isso daqui a gente faz em vários lugares do Brasil e do mundo, mas especialmente em Fortaleza. Depois, quando o senhor for ao Brasil, não se esqueça de ir em Fortaleza, e lá a gente tem uma diaconia geral. Seria assim, uma coisa não, além de todas as expectativas, se o senhor fosse lá. Ele riu, né? Claro, né? É muito difícil, mas não é impossível, né? E a gente ousa, né? A ousadia. Custa nada convidar, né? Custa nada, é educado até, né? É uma questão até de boa educação, né? E o pedido? E o pedido, eu pedi, Santo Padre, por favor, me abençoe e abençoe através de mim toda a comunidade, né? E aí o Papa ficou em pé e deu uma bênção, assim, ele não disse Deus abençoe, não, né? O Papa ficou em pé e aí eu abri meus braços, né? Fiquei em pé também assim, baixei minha cabeça, como a gente faz na liturgia, né? E aí ele deu uma bênção solene. Então, sintam-se todos abençoados pelo Papa, porque efetivamente vocês foram naquele momento, né? Bendito seja Deus. Palmas para o Papa Leão. A respeito das inscrições, olha só, vai ser aberta uma possibilidade dentro do site conshalom.org/45 anos, é isso, Brena? Conshalom.org/45 anos, onde você vai poder fazer inscrições em grupo, e fazendo esse cadastro em grupo, o valor da inscrição pode cair. Por exemplo, para grupos de 3 pessoas, vamos supor, você está aqui e reúne você mais 2 amigos seus. Vamos fazer nossa inscrição nesse grupo de 3. Cada um vai pagar 140 euros. Para grupos de 5, o valor cai para 135 euros. E para você que tem um grupo maior, um grupo de 10, né? Principalmente você que é jovem, a inscrição vai a 130 euros, né? Então, grupo de 3, 140 euros, grupos de 5, 135, grupos de 10, 130 euros. No próprio site vai estar demonstrado como você pode fazer para fazer essa inscrição em grupo. Somos um grupo de 10 pessoas, né? O Pato falou da vigília jovem, né, que vai ter lá em Assis. É uma possibilidade também, né? De um grupo de jovens, 10 pessoas que possam ir à convenção, vão pagar na inscrição 130
euros. Nós vamos ter ainda uma data onde nós vamos um encontro para falar da convenção, que vai ser no dia 9 de julho, próprio dia do aniversário da vocação, onde nós vamos passar maiores informações. Mas até lá, temos esses comunicados, né, Padre Saulo? E é importante dizer que essa promoção vai estar valendo no dia 9 de julho, né? Porque é, de fato, um presente que a comunidade deseja dar para esses irmãos que ainda não fizeram as inscrições, e ao mesmo tempo é um presente que nós podemos dar, talvez, para um irmão da comunidade que nunca tinha pensado, ou que talvez esteja precisando de um empurrãozinho a mais, né? Quem sabe, no dia 9 de julho, você não possa presentear um irmão com a inscrição da convenção. Essa audiência privada teve como o ponto central dela foi a convenção, né? Estarmos com o Santo Padre, partilharmos com ele, colocarmos um pouco a história e o caminho da comunidade, ouvirmos o Santo Padre e, junto aí, entrando naquela comunhão de coração, preparando o nosso coração para esse grande encontro que iniciará o nosso caminho dos 45 anos, né? Se nós, como eu repito porque eu acho que é importante, se já vemos graças derramadas nesse encontro para a nossa vida, já temos material para aprofundar, já anima o nosso coração, já nos enche de alegria, imaginemos aquilo que nosso Senhor tem preparado para nós nesta convenção do dia 15 a 21 de novembro, lá em Roma, junto com o Papa Leão. Então, eu gostaria de animar você, o esforço que você puder fazer, confiado na graça de Deus, a disposição que você puder, reze, discirna, veja essa possibilidade. Nós queremos celebrar a alegria dos nossos 45 anos, de ser igreja, de ser Shalom, de ser filhos da igreja e renovar o nosso envio missionário. Isso, com certeza, é uma graça que todos nós desejamos viver. Beleza, Convenção Shalom, você acessa agora com shalom.org/45 anos e se inscreve na convenção, se Deus quiser, estaremos lá. Caminho já teve vários encontros com vários papas, né? Inclusive já com o Papa Leão, a gente mencionou o do dia 5 de junho, em Madrid. Vocês já tiveram a oportunidade de estar num encontro desses com o Papa? Então, em 2015, aliás, nós já tivemos nas jornadas, né? Encontramos nesses momentos com o Papa Bento, depois com o Papa Francisco em 2013 no Rio. Acho que foi nossa última jornada com jovens, né? Depois casamos em 2014 e fomos em 2015 para a Jornada das Famílias, na Filadélfia, nos Estados Unidos. E, bom, já pegando o gancho, foi aí a primeira vez que a gente se sentiu chamados, né, a ser uma família em missão, né? Bom, se você quiser falar também da história das famílias fala muito dessa questão da missionariedade, né? Porque tem muito aquela questão, né? Missionário é missionário, família é família. Sim. Como é que se cria aí uma interseção? Como é que a família no caminho neocatecumenato, a família missionária, se manifesta na prática? Assim? Eu acho, para a gente entender um pouco como que isso se dá, é assim, o caminho, a gente fala, né, os iniciadores sempre falam muito assim, que ele foi se construindo assim por obra do Espírito Santo mesmo, né? Indicando a cada momento o que era necessário, né? E aconteceu que aqueles que foram recebendo ali no caminho, nessa experiência de comunidade, uma experiência com Deus, que transformou as vidas deles, né? Que mudou a sua história, mudou a sua vida, né? Essa gratidão no coração colocou essas pessoas disponíveis a ir aonde for para anunciar o Evangelho, né? Então isso foi um pouco a origem dessa disponibilidade, quer dizer, essa gratidão no coração de ver que Deus, eu falo por mim, né? Eu que tinha tudo para ter me tornado um homem ali, um egoísta, voltado para o meu trabalho, voltado para dinheiro, voltado para a carreira, querendo só aproveitar a vida, viver o bem bom e viver num vazio e ia ser um velho rabugento depois, que ninguém suportasse, né? Sozinho, né? Esse era o meu destino na minha busca só.
Deus transformou completamente a minha vida, né? Pôde me dar uma vida nova na igreja, pôde me dar uma esposa, uma família, filhos que me dão a alegria de poder não viver para mim, né? Porque hoje para mim acho que tem uma coisa da abertura à vida que é muito sábia, né? A gente sempre fala assim, poxa, a igreja tem mais de 2000 anos de história, a sabedoria da igreja merece ser escutada, né? Então, estar aberto à vida e estar aberto aos filhos nos faz sair do nosso egoísmo que é natural para nós, né? Então, assim, se a gente deixar, a gente quer viver só a nossa vontade, né? E os filhos nos tiram disso. Então, esse ato de poder sair da própria vontade para viver pelo outro, né, é fruto de uma gratidão a Deus pelo que fez comigo na minha história, né? E aí a gente viu na história do caminho isso acontecer com outras famílias. Nós que somos uma família missionária jovem, né, vimos que já há muito tempo as famílias que tiveram junto com o Kiko nas favelas, né, se colocaram à disposição para ir a qualquer parte e foram sem nada, assim, foram ainda numa experiência muito intensa. Foram para o Peru, foram para a Finlândia depois, quer dizer, então foram enviadas as primeiras famílias missionárias como uma experiência, também uma demanda da igreja, uma demanda dos papas na época. O caminho tem muita essa proximidade com a igreja, com os papas, buscando sempre assim, olha, nós não queremos ser algo à parte da igreja, nós queremos servir a igreja, estar junto da igreja, junto do que a igreja precisa. Por isso o caminho sempre logo tenta ali se apresentar, estar em comunhão com o Papa, com os ensinamentos das encíclicas e tudo. Então, e por isso a Humane Vitae também tem um pouco essa relação conosco. Mas essa questão missionária vem disso, né? Dessa gratidão no coração, de estar aberto. E a igreja, num dado momento, começou a ver isso. Muitas regiões que estavam se tornando secularizadas, né? Regiões se tornando ali que não tinham mais uma presença de uma família estruturada, em que tinha um pai, uma mãe, e os filhos se reuniam e rezavam antes de almoçar, e de repente tinham ali essa passagem da fé para os filhos, que é uma coisa muito também forte para a gente no caminho, né? De saber que a nossa conversão e a nossa busca da fé, assim, a gente precisa desde cedo também orientar os nossos filhos a estarem conosco nisso, né? Então, passar a fé aos filhos, quer dizer, ensinar os filhos no ensinamento da igreja. Nos domingos a gente procura rezar as laudes juntos, celebrar juntos em família e tal. E aí disso veio essa questão de, poxa, e se a gente, né, então, enviar famílias? E foram enviadas essas primeiras famílias para serem uma presença cristã ali, de uma família cristã, numa região onde já não se tinha mais isso, né? E a gente sempre percebeu muito, faz parte da evangelização do caminho também, que nós evangelizamos com a nossa própria vida, né? Evangelizamos testemunhando o que Deus fez conosco, né? Não é ensinando muitas coisas, mas vivendo. E aí as famílias foram enviadas assim e foi dando certo. E aí foi... Eu quero ouvir algumas coisas bem concretas, práticas nesse sentido, assim, né? Curiosidades mesmo que o pessoal tem. Primeiro que não é a mesma coisa chegar assim, tá chegando aí Padre Fulano aqui para a Finlândia, né? Vai revolucionar aqui a igreja local. Mas não, aí chega a família com 30 filhos. Não, mas um impacto, né? É um impacto, e eu acho que... Eu acho não, né? Essa experiência de ir famílias, né? Ela foi mais forte do que a presença de um sacerdote, porque numa sociedade ali, norte da Europa, por exemplo, que já está secularizado, que já vê um padre já com um certo pé atrás, quando se olha uma família, né, igual o Maciel falava, um pai, uma mãe e os filhos que vivem juntos, que se amam, que se perdoam, isso se torna um sinal da unidade de Cristo, do amor de Deus, né, do perdão e tudo mais. Então, isso choca tanto quanto a figura de um sacerdote que vai ali para levar os sacramentos, né? Então, no caso dessas primeiras famílias enviadas ali, foi muito nesse sentido, né? E eu e o Maciel, quando nos levantamos a missão, nós estávamos dispostos a ir para qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer lugar que nos enviasse. Mas como por exemplo, vocês vieram para Fortaleza agora em 2022, como é que foi esse processo? Fortaleza é linda, tem praias maravilhosas, vamos para o Beach Park. Como foi que aconteceu isso aí? Vocês estavam lá em Brasília tranquilo, né? Vai, conta. Não foi uma escolha nossa, né? Já começa por aí. No final foi. A sugestão é que não foi de vocês. Perfeito. A gente brinca que Deus fica mimando a gente, né? Porque nos envia em missão e nos envia para Fortaleza, não é um lugar tão bom, né? Mas a verdade é que
esse processo é longo, é um processo da nossa vida na igreja mesmo, né? De estar aberto ali ao chamado de Deus, de ter essa gratidão no coração, de se colocar. Lá em Brasília a gente já participava ali, já atuava um pouco, já atuava na evangelização do caminho e tudo mais. E nós nos sentimos tocados por esse chamado, né? De se colocar à disposição para ir em missão. De novo eu falo, nós somos uma família comum, com os nossos pecados, não temos nada demais, assim, não somos super-heróis de forma alguma, sabe? Isso é importante, assim, deixar bem claro que se fosse pela minha humanidade, eu não estaria em lugar nenhum, não seria enviado para lugar nenhum, né? Deus sabe dos meus defeitos, dos meus combates, né? Mas Deus vai nos chamando e nos colocando, humanos como somos, para mostrar uma obra dele na vida das pessoas, né? Então, e aí a gente... no caminho a gente fala se levantar, né? Porque normalmente os chamados vocacionais, assim, ou os chamados para missão, ou para sacerdócio e tudo, tá todo mundo sentado ali, e de repente você chama, quem está disposto? Aí a pessoa se levanta. Então a gente se levantou para a missão, antes da pandemia ainda, a gente se... na frente de todo mundo isso aí? Como é? De se colocar à disposição, sim. Durante os encontros tem um chamado em que a gente... E Deus nos toca realmente, né? E toda vez que teve, muitas vezes a gente chegava para confirmar esse chamado e a gente dizia... Mas ela segura a tua mão e disse, vamos levantar ou não vamos? Tu segura a mão dele. Na primeira vez que a gente levantou, a gente não tinha conversado nada sobre isso, apesar de que, como eu te disse, em 2015, quando fomos naquela jornada das famílias, a gente se sentiu chamado, só que eu estava grávida do primeiro filho. E a gente falava, não, mas a gente nem é uma família ainda, né? A gente nem tem pouca gente ainda, não vai dar nenhum transtorno, assim. E aí a gente guardou isso no coração e foi em 2018 ou 2019, se não me engano, na nossa comunidade, na nossa pequena comunidade, o nosso responsável de comunidade, né, assim a gente chama, fez um chamado, tanto para... Sempre tem, né? Tem nessa assembleia algum jovem que deseja ir para o seminário? Tem nessa assembleia alguma moça que deseja ir para algum Carmelo? Tem alguma família que deseja ir como missão ou como catequista? E aí, nesse momento, a gente mal se olhou assim e nós dois levantamos. Eu estava com a minha terceira filha no colo, nós dois nos levantamos assim, tipo, meio que sem entender, será que é isso mesmo que a gente quer, né? E ficamos emocionados ali, muito felizes, mas ao mesmo tempo com medo. Comunicamos depois nossos catequistas, nossos responsáveis, né, que cuida da nossa caminhada de fé. E depois desse levantar, assim, né, desse colocar-se à disposição, passou-se algum tempo, veio a pandemia, fomos acompanhados, é isso mesmo que vocês querem, né, e tudo mais. E em 2022 tivemos um encontro com o responsável do Caminho no Brasil, que é o Padre José, e ele nos ouviu e aí nesse encontro nos enviou para Fortaleza. Dissemos o nosso sim, né, para Fortaleza, mas não escolhemos vir para cá. Esse momento a gente chama de Merkabah, né? Que é aquele carro de fogo que passa e joga assim para todos os cantos do mundo. Muito bom, cara. Que analogia maravilhosa. Anadra, você que é celibatária da comunidade Shalom, que tem famílias também, né? Vários estados de vida. Qual o impacto das famílias na sua vida, assim, missionária? Eu experimento de muita complementariedade. Eu sou muito enriquecida pelas famílias, pelas crianças, pelos casais. E vou entendendo até a minha relação com meu Deus, né, com meu esposo também, vendo a relação dos casais, né? Me constrói, me ajuda muito na minha vida esponsal e na minha vida missionária. Necessito, né? É muito bom morar com as famílias, né? Que legal. Carruagem de fogo tá passando. E aí fomos enviados e depois disso... o Maciel, que tinha uma carreira lá em Brasília, tínhamos a nossa casa e tudo mais, então a gente pôde fazer essa experiência também, né, de deixar tudo por amor a Jesus Cristo. E eu acho que pelo menos para mim, assim, isso é um ponto fortíssimo da missão. Antes eu achava que a minha missão era mais para fora, para as pessoas, né? Nossa, eu vou lá e eu vou ser um sinal porque Deus vai me ajudar. E eu vejo que hoje eu olho para a minha missão aqui e eu vejo que essa missão é para mim.
essa missão é individualmente para mim, né? De eu ter experimentado, ter deixado tudo, né? Ter feito esse despojo, ter pego o que Deus tinha me dado como tesouro, né, mesmo, que é o meu matrimônio, que são os meus filhos, e falar, Senhor, eu vou aonde queres que eu vá, né? E aí vim aqui, e hoje eu olho para a realidade de Fortaleza e eu falo, Senhor, por que Fortaleza, né? Porque eu olho e falo, tem tanta coisa aqui em Fortaleza, tantos carismas. E eu lembro que um dia eu conversava com uma missionária do Shalom, inclusive, e ela falava assim, Mari, a gente não consegue chegar em todas as partes. Ali aonde você está, precisa de você. Precisa da sua família, precisa dos seus filhos, precisa... realmente é um sinal. A sua família é um sinal, né? E isso me fez ver que eu realmente não precisava estar no último lugar da terra, né? Mas que eu precisava estar onde Deus quer que eu esteja. E hoje Deus quer que eu esteja aqui, né? Isso me trouxe uma paz assim, no coração também. Onde é que tem famílias em missão? Muitos países, né? Já dá, nem tem como contar, né, Marcelo? Agora, você falou Finlândia aí. Olha, tem uns são países muitos. bem exóticos, né? Tem, na verdade existe uma realidade de envio das famílias que se chama de missio ad gentes, que quando você manda mais de uma família junto e um sacerdote e tal, e elas vão a um lugar que praticamente não tem uma paróquia mesmo e começam a viver ali uma realidade quase que paroquial ali entre as famílias, né? Então, são famílias que são enviadas a lugares secularizados, afastados. Tem família na Ucrânia, está lá em meio à guerra, né? Tem famílias em todos os lugares do mundo. Tem no Vietnã, tem na China, escondidas, porque aí tem todo um jeito de conversar, quer dizer... Então, assim, é uma realidade bastante já... evidente no mundo todo, assim, não saberia o número, mas são 1.500, eu acho, não sei, são muitas famílias, são bastante. E no Brasil também tem muitas, né? Bastante ali no Rio Grande do Sul, tem bastante concentradas, que também o Rio Grande do Sul já é um lugar mais difícil também, de evangelização, né? Tem aqui no Norte, no Nordeste, em Minas... São Paulo também, Brasília, né? No caso, quando você veio aqui para Fortaleza, você estava consolidado lá em Brasília, você trabalhava com o quê aqui em Fortaleza? Como foi? Você já sabia o que ia fazer aqui? Como é que o pai vive? O pai é esse solitário ali, provedor, que ninguém sabe o que está se passando na cabeça do pai nessa hora. É verdade. Não, assim, né? Primeiro que a gente é sempre, vamos dizer assim... nossa realidade ela é muito unida à nossa comunidade mesmo, né? Essas pequenas comunidades que a gente forma na paróquia, então ali são esses nossos irmãos que a gente caminha juntos na fé e tudo. Então a gente não é enviado como uma família isolada, mas sim uma parte da comunidade que vai estar aqui. Então a gente tem sempre essa nossa união, conta com a oração dos irmãos e tudo mais, né? Então isso ajuda a gente a estar fortalecidos, né? E segundo que é um passo assim de fazer realmente uma experiência na fé, né? A Mari em algumas ocasiões colocou isso, né? Poxa, a gente às vezes quer experimentar, né? Que Deus providencia na nossa vida, mas a gente às vezes não dá chance, né? Porque a gente quer estar lá à frente de tudo, resolvendo tudo, sendo o cara que faz e tudo mais. Então, para mim foi uma ocasião de me colocar numa situação em que Deus tinha que me ajudar, né? Então realmente foi isso, assim, né? Acontece que eu sou de carreira do Banco do Brasil, então eu tinha entrado no banco já com 19 anos, lá em 2000, lá no Rio Grande do Sul, e aí passei um pouco de tempo na agência lá e fui logo para Brasília, fui fazer minha carreira no banco. Aí tem a facilidade ainda de que tem um banco aqui em Fortaleza, só que eu tive que deixar cargo, deixar tudo e vir trabalhar aqui como escriturário, que é o primeiro cargo do banco, porque não tinha no momento nenhuma outra colocação possível ali e tudo mais. Mas tem outros irmãos nossos que deixam realmente o emprego lá, né? Deixam o emprego CLT e tal e vem aqui em busca de outro, com o currículo na mão e às vezes, né? Tem histórias que a gente acompanha das famílias, o irmão que é empresário deixa tudo e chega lá e é jardineiro, né? E assim vai indo, né? E Deus não deixa de providenciar e não deixa de dar um ensinamento para o pai, para a família, por meio dessas coisas, né? Então, é claro que é uma experiência que a gente fica às vezes muito, né? Mas fica muito preocupado às vezes e tudo, né? Mas assim, também é uma experiência de a gente poder se colocar em oração, saber que Deus cuida
E na nossa experiência tem sido muito forte isso, né? De ver que Deus providencia, às vezes anonimamente, da onde a gente nem sabe, um recurso para uma necessidade que a gente estava ali rezando, e de repente, simplesmente Deus providencia. Então Deus providencia. Isso é o que a gente pode testemunhar e dizer que Deus realmente não nos abandona. Deus é fiel. Se Deus te envia, Deus é fiel contigo e tu não vai, vamos dizer assim, perecer ali numa missão com Deus, né? Você sabe que agora esperando o 7º filho, a gente ouve às vezes na igreja, né, que e o menino nasce com o pão debaixo do braço. E aí eu brincava com o Maciel, falava assim, olha, esse Lucas tem que vir com um pão gourmet debaixo do braço, porque tá difícil. E ele veio, gente. Olha, o Maciel falava agora, né, que como experimentar da providência se a gente não dá espaço para Deus agir, né? E a gente realmente estava assim, Senhor, tá difícil a nossa situação, né? E aí, recentemente, agora, o Maciel conseguiu, paralelamente, um outro emprego, né? Paralelo com o banco, conseguiu um outro emprego. E eu falo, olha, se isso não é a providência de Deus, eu não sei o que é, porque a gente pôde dar aquele respiro, né? Pôde ficar mais tranquilos na espera do nosso 7º bebê e experimentar mesmo que Deus manda os filhos e manda como prover mesmo para a nossa família, não nos deixa abandonados, né? Que Deus está sempre conosco, né? Que Nossa Senhora está sempre nos cuidando como uma mãe mesmo. Então, essa experiência assim, da providência tem sido algo fantástico na missão também, né? De experimentar na nossa vida e na nossa história. Vocês, para finalizar, vocês que estão aí felizes e realizados, né? De ter correspondido à vontade de Deus, que conselhos vocês dariam aos jovens que estão aí discernindo, né? A vontade de Deus, qual caminho seguir, qual vocação seguir, o que é mais importante nesse momento? Bom, eu digo que... Eu vou refazer a pergunta. Que conselho você daria para um filho seu nesse sentido? Agora forte. Vai pegar. É verdade, é forte. E tantas vezes a gente precisa, né, se preparar e realmente aconselhar eles assim, né? Mas o que eu digo ao jovem, o que eu digo àquele que busca a fé, né? Às vezes nem tão jovem, mas que ainda não tem a vida toda resolvida, ou às vezes ainda bem criança, o que eu digo é, assim, é verdade o que diz a igreja, é verdade o que experimentamos como igreja, como realidade católica e tudo mais. Assim, Deus não nos abandona, Deus realmente nos ama, independente da realidade que a gente se encontra, né? Se hoje tu é uma pessoa que se diz assim, eu não sou digno de participar de nada de igreja, na minha vida eu só tive sofrimento, nada deu certo para mim. Olha, independente da situação que tu se encontra, Deus tem uma luz para tua história que pode te ajudar a compreender tudo, né? E Deus tem um amor imenso para te dar e te quer feliz, te quer realmente assim, de pé com Ele, sabe? Isso é o que eu posso dizer hoje a todo jovem, assim, não é um conselho prático, é um conselho de coração, de abrir o coração a uma verdade que talvez o mundo inteiro não fala mais dela, né? Talvez a gente mesmo foi educado primeiro a trabalhar, a estudar, para depois ter um bom emprego, né? Para depois ver como resolve a vida familiar e tudo mais, mas primeiro trabalhar, estudar, trabalhar, aí você casa quando você já tiver condições, ou seja, a gente mesmo, muitas vezes, como católicos, tudo, passamos por esse tipo de educação, e eu te digo hoje que o mais importante não é isso, busque Deus primeiro, porque as outras coisas vêm, né? Então, muitos são os enganos que a gente pode estar enfrentando por aí, escutando, né? Uma palavra que não é a de Deus, algo que não é de Deus, e Deus tem uma promessa para nós hoje, né? Assim, se coloca a caminho com Deus, como Abraão lá, que deixou um pouco e foi, e Deus cumpre essas promessas, Deus é fiel, isso é o que eu posso dizer. Bom, e o meu conselho é para estar aberto, igual vai ter o Acampus agora, né, para os jovens, e se fosse para um filho meu também, assim, estar aberto à vontade de Deus, estar aberto às novas amizades, estar aberto à alegria mesmo, a alegria que é própria do cristão, sabe? A ter essa certeza, né, que o Senhor provê, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre as suas promessas, né? Se fosse uma filha minha, jovem, mãe, o que eu faço agora? Olha, se abre, seja
feliz, seja alegre, né? Saiba que Deus está contigo. Não tenha medo de deixar tudo para seguir a Cristo, né? E esse seria o meu conselho. Maravilha! Maciel e Mariana, do Caminho Neocatecumenal, hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouco vai ter a adoração ao Santíssimo Sacramento. A Nadra vai cantar mais uma música agora. Eu só quero fazer a última das últimas que vocês vieram com o Lucas hoje. Cadê os outros 6? Estão em casa com o vovô e com a vovó, que estão aqui me ajudando. Vovô e vovó é sempre uma bênção, né? Valeu, gente. Maravilha. Vamos daqui a pouco para o nosso momento de adoração. A Nadra vai cantar mais um aí. Ela se inspirou. Inspirou? Deus já falou qual era a música já. E daqui a pouco o próprio Jesus, a quem nós confiamos as nossas vidas, né? Em quem nós nos abandonamos, Ele que não nos desampara, não nos abandona. Isso é uma verdade muito grande. Ele permanece fiel mesmo em nossas infidelidades. Daqui a pouco Ele mesmo estará aqui conosco. Aqui estamos diante de Ti, nosso Deus, com nossas vidas, com nossa alegria para Te oferecer. Quando estamos na Tua presença, nosso coração se enche de gratidão e nós rendemos a Ti um grande louvor. Te louvamos, cantamos Tua glória para sempre. És a nossa vida, a razão do nosso louvor. Te adoramos, honramos o Teu nome para sempre. És a nossa vida, a razão do nosso louvor. Te louvamos, cantamos Tua glória para sempre. És a nossa vida, a razão do nosso louvor. Te adoramos, honramos o Teu nome para sempre. És a nossa vida, a razão do nosso louvor. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this. Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in. Nós vamos agora viver o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. O próprio Jesus
estará conosco. Ele que foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos conceder a salvação, hoje também, mais uma vez, nos envia, que nós possamos estar atentos às graças desse momento, para ouvir o que o Senhor quer nos falar ao coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus. A salvação, a glória, o poder pertencem a Ti, nosso Deus. A honra, a glória e o louvor. A salvação, a glória e o poder pertencem a Ti, nosso Deus. A honra, a glória e o louvor. Na sombra da morte me tomaste pela mão, me resgataste, me deste a salvação e me ergueste para cantar louvores. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Nem a terra, nem o mar, nem poderes ou alturas, nem a morte, nem a dor, nada pode nos separar. Nem a terra, nem o mar, nem poderes ou alturas, nem a morte, nem a dor, amor igual ao teu não há. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Diante de nós está Jesus, vivo, ressuscitado, verdadeiramente presente na Eucaristia, verdadeiramente vivo, verdadeiramente presente, verdadeiramente ressuscitado. Obrigado, Jesus, pelo dom da Tua presença em nosso meio. Obrigado porque o Teu amor, grande, eterno, infinito, te moveu a estar conosco nesta adoração. Fostes Tu, Senhor, que tomastes a iniciativa deste encontro. Foste Tu que decidiste se encontrar conosco. E nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer pelo Teu amor eterno e infinito. Este amor
do qual nós não podemos nos separar. Este amor que também não pode se separar de nós. Este amor que não é vítima de circunstância nenhuma, de probabilidade nenhuma. Como nós cantávamos na música, citando a palavra, nem perseguições, nem angústias, nem tribulações, nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu tenho certeza de uma coisa: o que você está vivendo agora, hoje, o que você está vivendo agora na sua família, o que você está vivendo agora na sua missão, não pode te separar do amor de Deus. Não te separou do amor de Deus, nem mesmo os teus pecados, porque o amor de Deus te aguarda para a reconciliação. Não desistiu de ti. Deus está sempre pronto para o reencontro, sempre esperando. E nem a altura, nem a profundidade dos teus pecados, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra ilusão, nem qualquer outro contexto, nem qualquer outra epidemia, pandemia, guerra, tribulação, enfermidade, nada poderá te separar do amor de Deus. Nem diagnóstico. O Senhor me fala em diagnósticos que foram recebidos. O Senhor me fala em sentenças condenatórias de tribunais humanos. Nem o próprio desemprego que você vive hoje, a sua carta de demissão, o Senhor me mostra uma carta de demissão. Joguemos tudo isso na fogueira do amor infinito de Deus. Tudo isso não pode fazer voz ao amor infinito que nos envolve. Obrigado, Jesus, porque Tu és maior que tudo. Muito obrigado. Louvemos ao Senhor. Eu vivo e te faço vivo e te dou a vida. Eu sou a vida. O Senhor vivo, presente, nos dá a vida, nos dá a sua vida. E nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, porque sua presença viva, real, eficaz, toma nossa vida, rejuvenesce nossa alma, reanima nossos corações. Neste instante, o Senhor vivo, verdadeiramente vivo, realmente vivo, faz-nos vivos, vence nossa tendência de morte, nos faz vivos. Bendito seja, Senhor. A Ti nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração. Nós Te bendizemos, Senhor, por todo este dom de vida eficaz em nosso meio.
Jesus, eu te louvo por teu amor infinito, que faz com que os missionários se levantem, apesar de seus medos, apesar de tantas contrariedades. O teu amor infinito que fez com que Mateus levantasse da coletoria de impostos e te seguisse imediatamente. Teu amor eterno que fez com que muitas famílias partissem em missão. O teu amor eterno que fez muitos missionários deixarem tudo para trás, porque sabiam que nada se compararia a teu amor, que tudo o que pudessem ter nesta terra não poderia se comparar a uma vida contigo, ao teu lado. Jesus, todas essas contrariedades não são nada. Joguemos tudo na fogueira do amor e deixemos que Jesus, que nos comunica a vida e que é a vida, possa ser a única força pulsante do nosso coração. Que tudo ou qualquer coisa no qual nós tenhamos insistido em cultivar a nossa alegria, Jesus, que tudo e qualquer coisa, pessoa, criatura, circunstância, onde temos insistido em buscar a nossa alegria, Senhor, nós te suplicamos e entregamos tudo na fogueira do teu amor, porque só tu podes nos dar vida e alegria, delícia eterna e alegria ao vosso lado, diz o Salmo. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, diz a palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Declaramos que tu és a nossa alegria, tu és maior que tudo, força pulsante da nossa alma. Obrigado, Jesus. O Senhor também me lembrava do versículo do Salmo que diz: Senhor, tu me deste mais alegria ao coração do que a outros na fartura de seu vinho. O Senhor deseja de fato nos dar uma experiência nova de alegria plena ao seu lado. Obrigado, Jesus. Eu sei que tu concedes isto a muitos que nesse momento estavam adormecidos de tristeza e de angústia. Há muitas mães que tinham perdido a alegria na sua maternidade. Há muitas famílias que estavam com desafios graves de relacionamento. Há muitos jovens que tinham perdido a alegria de viver e tinham desistido de serem felizes. Que a delícia eterna e a alegria que brotam do teu coração seja comunicada a eles. E seja comunicada também a nós que estamos aqui, porque nós necessitamos do teu amor, Jesus.
de Jesus. Canta, minha alma, ao teu libertador. Nome mais lindo é o nome de Jesus. Nome mais lindo é o nome de Jesus. Canta minha alma ao teu libertador. Canta, minha alma, ao teu libertador. Pois nada é impossível a Ele. Ele pode tudo transformar. As barreiras cairão, as feridas sararão pelo poder do nome de Jesus. Pois nada é impossível a Ele. Ele pode tudo transformar. As barreiras cairão, as feridas sararão pelo poder do nome de Jesus. Estenda a mão ao Senhor, erga suas mãos ao Senhor e professe sua fé. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Reze conosco, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nada é impossível a ti, Senhor. Nada é impossível a ti. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Repita comigo: eu creio, adoro, espero, e amo-vos. Deus me fazia lembrar de tantos irmãos com crise na fé. E nessa adoração o Senhor mais uma vez se renovava, dava vigor, dava força, vida, a sua vida espiritual, o seu caminho de fé, a sua resposta a Deus. Jesus cura feridas de incredulidade, mas também cura feridas de egoísmo em muitos corações. Pessoas que estavam infelizes porque estavam profundamente voltadas para si mesmas e necessitando de libertação, incapazes de tomar qualquer decisão que não levasse em conta o próprio bem-estar, o próprio querer. E o Senhor me dá a imagem dele mesmo abraçando a muitos que estavam prostrados no seu egoísmo, encurvados, e o Senhor ia abraçando a cada um, se inclinando e abraçando a cada um, e concedendo libertação, o dom de viver uma vida para os outros, uma vida para a igreja, uma vida de serviço, uma vida de oferta, uma vida de realização em estar disponível para os outros. Nós não existimos para nós mesmos, meus irmãos. Nós existimos para o outro. Nós existimos para Deus, que é o grande outro, para a igreja. E a nossa realização passa por isso.
Por isso diga: Jesus, eu quero entregar a minha vida. Jesus, eu quero entregar a minha vida. Eu quero ofertar todo o meu ser. Eu quero ofertar todo o meu ser. Eu quero delícia eterna e alegria ao teu lado. Eu quero delícia eterna e alegria ao teu lado. Seguindo os teus passos. Seguindo os teus passos. Eu quero ser teu, Jesus. Eu quero ser teu, Jesus. Não quero mais viver para mim mesmo. Não quero mais viver para mim mesmo. Eu tenho certeza que o Senhor derramará essa graça sobre nós. E já está derramando. A graça de libertação do coração. O Senhor também me fazia lembrar da passagem onde Ele mesmo garantiu para nós que quem quisesse salvar a própria vida iria perdê-la. E Jesus fala isso num grande ato de amor, com alguém que quer apontar o caminho da vida. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Porém, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá encontrá-la. Jesus também nos promete e manifesta o seu querer. Diz: eu quero que tenhais vida e vida em abundância. Não a vida medíocre, não a vida pela metade, não a vida com sabor de vida, mas uma vida plena, verdadeira. E fala ainda: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se isso parece impossível para você, cante mais uma vez conosco, proclamando que nada é impossível a Ele. Pois nada é impossível. Ele pode tudo transformar. As barreiras cairão, as feridas sararão pelo poder do nome de Jesus. Pois nada é impossível a Ele. Ele pode tudo transformar. As barreiras cairão, as feridas sararão pelo poder do nome de Jesus. E que nós nos preparemos agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você, fique de joelhos, em sinal de rendição, onde quer que você esteja. Deixe que o seu ser se prostre diante do Senhor. Deixe que o seu nada se incline. E tudo que se levanta dentro de você, mesmo as situações mais difíceis, mais vergonhosas, mais escandalosas que você traz, que elas não possam ter maior voz do que Jesus agora que te abençoa. Que tudo caia por terra agora. Pecado, tu que queres nesse momento se fingir de grande, de impossível de combater, contrariedade, que agora quer se levantar e se fazer maior do que Deus. Enfermidade, que agora quer se levantar e se fazer maior do que Deus. Nós ordenamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia
por terra. É o Senhor que vai abençoar. Ministra essa libertação a você. Nós vamos cantar o tão sublime sacramento e receberemos a bênção do Senhor. E você que se prepara para receber, nesse momento também, convença a si mesmo e o seu coração que essa bênção é maior do que tudo o que pode nesse momento estar se levantando dentro de você. Cantemos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a
sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, de todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto. Nada pode se comparar. Amor igual ao teu não há. Virgem Maria, nós queremos consagrar as nossas vidas, as graças derramadas por teu Filho Jesus nesta adoração. Recolhe-nos sob o teu manto, a nós e todas as graças que recebemos, para que nenhuma delas se perca. Nós te agradecemos, ó Mãe, pelo teu cuidado, pela tua providência, tu que és Mãe da divina providência. Recebe-nos no teu coração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Quero louvar e bendizer por todas as graças derramadas, pela sua presença, por você estar conosco até agora, participando desse momento de adoração. E escreve para a gente conhecer também sua história, seu testemunho. A gente está recebendo no nosso direct lá no @Fazendo Barulho no Instagram. Quero agradecer a nossa família amada, querida, do Caminho Neo Catecumenal. Fonoaudiólogo, um abraço. É difícil, né? Mas também que o padre Kleber ensinou que é só Neo. Fala só Neo, tá ótimo, né? Então pronto. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Vamos ter que nos encontrar, né, para continuar depois, sendo aqui ou não. Obrigado, viu? Vocês são demais, valeu demais. Padre Kleber, sua tia é do Neo, padre? Do Neo, inclusive ela que me apresentou a jornada. Foi a mesmo. Parte dela que eu conheci a jornada. Pois é, eles se conheceram na jornada, né? Olha aí. E ele quis ser padre na jornada. Essa jornada não pode se acabar não, né, gente? Não é possível, né? Se fizerem algum movimento contra a jornada, eu vou primeiro a fazer confusão, com certeza. Obrigado, viu, padre? Valeu, Diego. Obrigado a todos por este tempo. Obrigado pelo programa e por estar aqui também, podendo trazer Jesus. Valeu demais, gente. Até o próximo sábado, 11 da noite, aqui na Rede Vida. Um abraço, até mais. Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.